Fala aí, gente, beleza? Hoje eu vou falar aqui sobre 5 bandas com nomes que parecem bobos, mas não são. Isso porque eu fiz aquele outro vídeo, vocês devem ter visto, né? Se não viu, veja, tá aí no canal. 10 bandas com nomes bobos. O vídeo ficou divertido, ficou engraçado, então recomendo que assistam. Agora, esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais sério, porque eu vou explicar o porquê esses nomes parecem bobos, mas não são. Inclusive, no outro vídeo, eu pedi para que o pessoal citasse outras bandas, né, que achavam que tinham nomes bobos e tal. E as pessoas citaram, algumas pessoas citaram essas bandas que eu vou falar hoje. Por isso, até eu escolhi elas para explicar melhor porque esses nomes parecem bobos, mas não são. Bom, vamos lá. Para começar, eu vou falar de uma banda da década de 60, tem a ver mesmo com o que eu falei no outro vídeo, né? Bandas com nomes de animais e tal, né? Tem um monte. E normalmente soa um lance meio bobo, né? Tipo The Birds, The Turtles, né? E aí alguém pode lembrar do quê? De The Animals. Mas The Animals, na minha opinião, não é exatamente um nome bobo. Por quê? Se você parar para pensar, o nome da banda, por trás de Os Animais, tem uma expressão que não é exatamente o sinônimo de os bichos. É animal de animal, né? Uma coisa que é muito legal, que é destruidora, enfim. Aí você pode colocar várias interpretações, né? Mas é uma gíria, não é? Isso vem desde lá dos anos 60, evidentemente. As pessoas se referiam àquela galera do rock and roll com muita energia, né? Como uns verdadeiros animais. Então a banda chama The Animals, na minha opinião, por essa razão. Porque tinha muito a ver com a postura da banda, inclusive, né? Então, The Animals não é um nome bobo, é um nome animal. Baby, ooh, wee, oh, oh. E já falando em animais, vamos para aquela que é a mais famosa de todas e que o nome é sempre lembrado como sendo um nome bobo, mas está muito longe de ser um nome bobo. The Beatles. Por quê? As pessoas traduzem erradamente, na minha opinião. Normalmente dizem, os besouros. Mas The Beatles não é literalmente os besouros. Se você pegar a palavra besouros em inglês, é com 2 Es. B-E-E. Beatles. A banda tem um A, então é B-E-A-T, né? Então é The Beatles. Esse beat é de batida, entendeu? Então já tem aí um trocadilho no nome, mas é um dos vários significados que tem escondidos no nome The Beatles. Por isso, esse nome não é nada bobo, na minha opinião. O próprio Paul McCartney, em certa entrevista, falou sobre isso. Embora eu tenha chegado a essa conclusão sozinho, mas depois eu fui pesquisar e achei uma explicação do Paul McCartney falando exatamente isso, que tinha mesmo a ver com a questão da batida. Então, já era um trocadilho entre besouros e batida. Por que besouros? Porque era uma referência ao The Crickets, banda clássica do início do rock and roll, a banda do Buddy Holly and the Crickets. Well, breaking the rocks in the hot sun, I fought the law and the law won. Né? O Paul McCartney era muito fã dos Crickets, os Beatles de forma em geral, né? Mas o Paul sempre se declarou abertamente um fã do Buddy Holly. Por isso, foi uma inspiração natural, mas vai além, hein? Para mim, The Beatles sempre teve uma clara alusão a beatniks. Os beatniks foram um movimento, digamos assim, cultural dos anos 50 e 60, né? Envolvia músicos, pintores, poetas, figuras importantíssimas no meio do rock and roll, de todo o movimento social que envolveu o rock and roll dos anos 60, como o Allen Ginsberg, que foi um dos ícones do movimento hippie, ou o Jack Kerouac, que foi o cara que escreveu lá em 1947, portanto antes de existir o rock and roll, o livro On the Road, na estrada, livro que definiu toda a estética do que seria esse conceito do rock and roll de cair na estrada, né? De levar uma vida livre, que depois geraria filmes como Easy Rider, enfim. O On the Road está na base de tudo, de muita coisa. Eu acho que a referência aos beatniks, até por uma questão estética, o rock and roll pegou muita coisa dos beatniks. Então, o nome Beatles tem no mínimo essas 3 interpretações muito específicas aí e muito claras. Tanto a palavra beat, de batida, que tem relação ao ritmo, aos beatniks, com relação aos costumes, à moda, né? E também aos Crickets, que era a banda do Buddy Holly, de quem os caras eram muito fãs. Então tá muito longe de ser um nome simples e bobo. É um nome genial. Help! I need somebody help, not just anybody help.
já que estamos falando em Beatles, vamos falar deles, The Rolling Stones. Pois é, outro nome que as pessoas atribuem muitas vezes a algo simplista, simplório, né? E bobo, por que não? Né? As pedras que rolam, as pedras rolantes. Mas The Rolling Stones tem um significado muito mais profundo, porque essa expressão, ela é milenar. Ela vem desde o Império Romano. Gente. Pedras que rolam não criam limo. Essa expressão, ela já tem em si uma referência, tem muito a ver com rock and roll. O próprio termo rock and roll já remete a esse conceito de algo que está em movimento. E aí a gente vem para todo um conceito filosófico, né, do que não fica parado, não ficar estagnado, né, estar em movimento, estar circulando, curtir a vida, né? A gente vai de encontro com aquela questão dos beatniks, do on the road. Isso vem também do blues. A primeira referência que se tem do termo Rolling Stone na música do Muddy Waters, né? Na década de 40 ainda. Os Muddy Waters, a principal influência dos Rolling Stones no início de carreira. Eles tiraram o nome The Rolling Stones da música Rolling Stone do Muddy Waters. Gonna be a Rolling Stone, sure enough he's a Rolling Stone, sure enough he's a Rolling Stone. E não parou por aí, né? Esse termo, Rolling Stone, ele ganhou uma outra conotação na época que tinha a ver com o cara que era um cara malandro, que era um cara descolado. Então, tinha tudo a ver com o que os Rolling Stones se propunham a ser, né? Que eram os malandros ali do rock, no início do rock and roll, né? Os caras que estavam na noite, os caras mulherengos, né? Os caras que não levavam uma vida regrada. Por isso, The Rolling Stones. Esse termo ele é tão fundamental também no início do rock and roll, que além da música de Muddy Waters, batizou a banda logo depois. Na sequência vem a música de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, que é um dos maiores clássicos da história, que ajudou a mudar o conceito da música pop. Logo depois da música do Bob Dylan, que aliás foi regravada pelos próprios Stones, para vocês verem como a coisa, o ciclo se fecha. Logo depois também surge a revista Rolling Stone, né, que é também no singular, não é Rolling Stones, a revista é no singular como a música do Muddy Waters. Então vocês veem quantas referências num único nome, não dá para dizer que é um nome simples ou um nome bobo, né? E daí, com todas essas referências culturais, nós chegamos no número 4. Novamente, um nome muito simples. As pessoas sempre falam, nossa, nome mais bobo da história, que na verdade tem um significado extremamente profundo. The Doors. Aí as pessoas falam, ai, que nome bobo, As Portas. Mas, gente, tem um significado por trás. É óbvio que não é a porta de madeira que você bate, abre e fecha. É uma citação direta, específica. Não é uma interpretação, é uma citação do livro The Doors of Perception, As Portas da Percepção, de Aldous Huxley, que foi um dos grandes pensadores também da década de 60. O cara que escreveu esse livro, The Doors of Perception, fala sobre as experimentações dele com a mescalina. A mescalina é um tipo de alucinógeno, que é algo muito comum, que as bandas usavam, inclusive nessa época, para abrir a mente, abrir as portas da percepção. É algo que está além do conceito da droga apenas, né? É você ter uma viagem, você usar aquela substância para ter uma viagem, sair do corpo. Isso existe, por exemplo, no Santo Daime, né, na ayahuasca, peyote, né, é usado em rituais indígenas. E até hoje existem cultos religiosos que usam essas substâncias. E o Aldous Huxley falou sobre isso lá nos anos 60, e não por acaso o Jim Morrison era fã do cara, pegou o nome do livro para a banda dele, por isso The Doors. Então, tá muito longe de ser apenas a porta no sentido físico. São as portas da percepção, sacou? Take it easy, baby. Take it as it comes. E pra gente fechar, a última é mais uma dessas bandas com um nome muito simples, que as pessoas nem sempre sacam o que quer dizer. O Queen, que muita gente fala, ai, nossa, banda rainha, que nome. Mas, muito longe de ser, por exemplo, uma referência à monarquia britânica, a Rainha Elizabeth, ou qualquer coisa que as pessoas possam imaginar, é uma ironia, é uma tirada com a monarquia, com a própria rainha, porque esse termo Queen, na gíria da época, se referia a homens homossexuais, bissexuais, como o Freddie Mercury.
É uma óbvia referência a isso, embora eles não pudessem falar na época e nem falavam. Eu cheguei a ver a entrevista deles dizendo que o nome era apenas um nome simples, que eles precisavam do nome simples, fácil de decorar, fácil de ser reproduzido por qualquer um. Então pegaram o Queen. Mas é que eles não queriam falar a verdade, mas a verdade está explícita na cara de todo mundo, é essa daí. Era uma tiração, uma ironia muito grande da parte do Sr. Freddie Mercury e companhia. Portanto, mais um nome simples que parece bobo, mas não é. E assim eu fecho esse vídeo, lembrando a vocês que quiserem assistir o outro com os 10 nomes de fato que eu considero bobos. E qualquer hora eu faço um outro vídeo com outros nomes de bandas interessantes, como por exemplo essa daqui, que eu adoro, o grande UFO. Beleza, gente? É isso. Se você curtiu esse vídeo, like, deixa o seu joinha aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Branco. Esteja atento aos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir. Até o próximo. Valeu, fechou?